Atenção, mamães e papais de pets. A partir de agora, o assunto é para vocês com o especialista, o médico veterinário Thiago Zatti. É um prazer tê-lo aqui nesse espaço. Fico muito contente com a sua presença. Danilo, o prazer é todo meu, né? E esse convite, assim, fico muito honrado poder participar. A gente que acompanha esses vídeos na internet e vocês sempre dando aquela aula, né, de comunicação. Você é meu amigo, cara. Mas me conta aí, esse mundo pet, a gente vê que Feira de Santana tem praticamente um espaço voltado para esse universo em toda esquina. Isso ainda vai aumentar, essa proporção ainda vai alavancar em Feira de Santana? Como é que você avalia isso? O mercado pet, hoje, ele teve uma ascensão, né? Na época da pandemia, a gente tem que ser sincero, a gente teve uma demanda absurda. E vários colegas, a gente conversa entre si, né? Então foi uma demanda generalizada. E aí foi uma área que foi muito procurada por pessoas como investimento. Então teve um boom muito grande. Hoje, no cenário atual, devido à dificuldade financeira, econômica que o mundo vem passando, a gente já sentiu uma diminuição nessa demanda de serviço. Então, do mesmo jeito que teve um crescimento muito grande, a gente está vendo também agora um fechamento de algumas empresas muito rápido. Porque em alguns setores, a saúde não. A saúde do pet é uma emergência, o bichinho está sofrendo, o tutor vai levar, vai dar um jeito. Mas aquele banho, que já começa a dar em casa, em vez de dar 2 tosas no mês, faz uma tosa. Aquela caminha que trocava, às vezes, ali, a cada 4, 5, 6 meses, vai trocar só uma vez por ano. O que dá para ele diminuir de gastos, de consumo, eles estão diminuindo. E isso diminui essa demanda de mercadoria e tudo mais, né? Então, a gente está vendo eu considero um reequilíbrio, porque houve um boom muito grande. O pessoal, na época da pandemia, muita gente com os filhos dentro de casa sem ter escola, o pet passou a ser acompanhado por filho. Então, a gente viu uma demanda de filhote que os criadores não conseguiam, estavam indo buscar fora de outros estados para poder vender aqui dentro da Bahia devido à demanda. Hoje, com a vida voltando a normalizar, a gente já vê que isso está começando a equilibrar, né? Porém, os estudos mostram que a perspectiva de crescimento do mercado pet é ainda em torno de 20% nos próximos anos. Por quê? Porque o animal virou uma companhia. Antes as famílias tinham 3, 4, 5 filhos. Hoje é 1, no máximo 2. Às vezes preferem não ter filho. E o pet veio para suprir o lugar desse filho como um acompanhante, como um carinho, como um afago, como um companheiro. E além disso, é o principal companheiro dos idosos. E o Brasil está envelhecendo. Hoje a população brasileira envelhece e os estudos já mostram que a maior companhia de idosos hoje são os pets. Então, como o Brasil continua envelhecendo, vão continuar tendo idosos precisando de mais pets. E aí, menos famílias tendo filho, mais animais suprindo essa demanda de convivência. Então, a perspectiva de crescimento é em torno de uns 20%. Zatti, as pessoas estão tendo menos filhos e, consequentemente, existe um efeito que gostaria que você, inclusive, falasse sobre isso, que é um pouco polêmico. Tratar o animal como gente. Como é que você avalia isso? Isso é um tema muito polêmico, que a gente sofre muito no nosso consultório. A gente conversa com colegas porque como o animal entra nessa questão de acompanhante, de suprir a falta de um filho, por opção, às vezes por necessidade, de acompanhar um idoso. Então, hoje a gente vê também, após pandemia, as pessoas têm muito mais problema emocional. Você vê o índice de depressão até em crianças, a gente vê entrevistas, notícias, a gente vê que tem uma demanda maior. E, infelizmente, muitas pessoas agora, às vezes, se passam no limite desse carinho. Você amar é uma coisa, você admirar, cuidar bem é uma coisa. Mas você humanificar o pet, você acaba trazendo problemas para ele. Porque a gente tem que lembrar que são espécies diferentes do ser humano. É uma alimentação diferente, é um entendimento diferente. Então, o pet, o cão, o gato, geralmente vive em matilhas. Existe uma hierarquia. E a partir do momento que eles se veem sem hierarquia, alguns são tranquilos, que é do temperamento dele. Outros começam a causar problemas porque eles ficam perdidos. Ele não sabe mais o que é. Você tem noção, tem animais que te chamam de animal aéreo. Tem animais que o tutor ele é tão fissurado que o animal não vai ao chão, é no colo o tempo todo. Então o animal dá problema ortopédico, começa a ter desvios de angulação de osso, porque o animalzinho não vai no chão devido ao apego de carência que esse tutor tem. Tem animal que eles querem dar tudo que ele come
o que eu como, meu animal tem que comer. Só que o animal não tem competência para digerir aquilo e traz problemas intestinais, problemas alérgicos, várias coisas que o animalzinho fica perdido. O animal precisa saber o limite dele. E tem alguns animais que não conseguem ter limite e eles ficam perdidos. Aí vem alterações comportamentais, agressividade, depressão. Hoje já tem depressão comprovada em gato. Você tem noção devido a essas modificações comportamentais. Então a gente bate muito nessa tecla. Às vezes soa como o veterinário é meio desumano, não tem carinho. É que a gente é profissional, a gente tem que orientar o que é melhor para o nosso paciente, que é um animal. A gente entende o amor, tudo, mas a gente tem que orientar que às vezes tem que ter um limite. Então o animal tem que tomar uma medicação, tem gente que não consegue dar, porque fica com pena, ele não quer, não sei o quê, aí o tratamento fica todo complexado. Às vezes o animal tem que internar, eles não querem aceitar o internamento. Então, assim, hoje uma transição, eu acho que é um nível de evolução que a gente vai sofrer um pouco até a população entender que o pet é legal, tem que amar, tem que cuidar, mas tem que saber cuidar e saber amar. Não pode ter os exageros. Eu imagino, né, o quão complexo é compreender isso, porque você imagina que está dando carinho, mas existe um limite, né? E quando você ultrapassa esse limite, você vai adoecer, né? Aquele animal que você tanto ama, que você tanto cuida, seja seu gato, cachorro, enfim, seja qualquer outro animal. Como lidar com isso no dia a dia com o tutor, né? Com o pai de pet, né? Sim. O pessoal tem colocado isso agora. Sou pai de pet, sou mãe de pet. Como lidar com isso no dia a dia no consultório? Você vê que já teve essa adaptação, né? Antigamente chamava de dono, o dono do animal. Hoje é o tutor. Então a gente já se adequou a isso. E assim, a gente começa a conversar com eles, tentando orientar, mas a gente vê que muitas vezes quem precisa mais de um acompanhamento é o tutor. E a gente, como veterinário, a gente não tem um conhecimento técnico, um psicólogo, de um médico, às vezes, de caso de psiquiatra mesmo, que precisa tratar. E a gente fica meio perdido de como abordar isso, porque a gente vê que, às vezes, a doença do pet vem da doença do tutor. E a gente fica, como a gente agir diante disso, né? A gente tenta abordar de uma forma mais cuidadosa, também para não espantar, para não assustar esse tutor. Mas a gente tem que mostrar que, muitas vezes, a doença começa no tutor. E aí acaba o animalzinho resvalando, né? Absorvendo não só a parte comportamental, mas a parte de doença mesmo. Hoje a gente vê muita doença no ser humano refletindo no animal, a nível de comportamento, a nível intestinal, doenças endócrinas como diabetes, entre outras devido à alimentação errada. O animal veio para dentro de casa, então é piso liso o tempo todo, dá muita alteração de ortopédica, começa a ter artrose, dores de quadril. Piso liso? O piso liso que ele perde o atrito, né? O cão e o gato eram acostumados na terra, eles são do meio ambiente aberto, né? Então isso dificulta. E aí vem o excesso de alimentação com sedentarismo. Porque o tutor não sabe passear, o animalzinho já fica estressado dentro de casa, não faz atividade física, então ele começa a ter sobrepeso em cima do piso liso. Então gera uma consequência de alterações anatômicas e fisiológicas que levam a patologias severas. E para a gente conseguir abordar isso com o tutor, dá uma trabalheira e tem que ser muito delicado às vezes para poder também não assustar e não criar uma antipatia. Porque o tutor passa a não aceitar o que a gente está falando, por não aceitar a mudança de comportamento que ele tem que ter com o paciente. Zatti, nós tomamos banho várias vezes ao dia, de manhã, meio-dia, à noite, se for necessário, né, mais um banho, mas qual é o excesso do risco de higiene para os animais de estimação? O que acontece? O animal, a gente tem que lembrar que ele tem pelo. Então, o pelo já é uma fonte de proteção. E sobre a pele deles, tem o que a gente chama de um biofilme de proteção. Ele solta algumas substâncias, geralmente óleos, entre outros, para manter tipo um selante na pele. Sim. Que vai evitar aderência de bactéria, aderência fúngica, reações alérgicas. A partir do momento que você entra com excesso de lavagem, excesso de higienização, shampoos, às vezes para tirar o cheiro, para lavar muito, que ele debrida muito a pele, você tira aquele biofilme de proteção do animal. E aí vem as consequências. Aquela bactéria que não causaria nada passa a causar uma infecção bacteriana, uma dermatite bacteriana. O fungo consegue se adentrar ali na derme e causar uma infecção fúngica. As alergias começam a estourar muito mais fácil, com contato. Por exemplo, passou um desinfetante no chão, o animalzinho foi e deitou. Aquele desinfetante já leva uma reação alérgica que às vezes ele toleraria se tivesse a proteção natural dele agindo. Então, tudo isso a gente orienta, não quer dizer que vai resolver todo o problema, mas vão evitar algumas causas, né?
Só que o animal está dentro de casa. O animal tem o cheiro peculiar dele. Então, às vezes, o pessoal aí banho, o pessoal quer tirar aquele cheiro peculiar do animal. E isso aí que dificulta. Tem gente que chama de ranço, é correto falar isso? O rancinho do tem animal? um rançozinho, alguns mais por problema de pele. Geralmente tem algumas raças que são mais peles, por exemplo, Shih Tzu, Cocker Spaniel, ele tem uma pele que é mais difícil de ter um equilíbrio. Então ele tem um crescimento exagerado, aí solta aquela caspinha e aquele ali é material orgânico, que começa a ter cheiro. Então às vezes o pessoal deu um banho, com 2 dias está com cheiro, outro banho. E aí é complicado, às vezes a gente tem que só fazer um manejo, que o banho acaba piorando, em vez de ajudar. Mas são adaptação, né? Como a gente toma banho todo dia, acho que o animalzinho pode tomar também direto, e aí vai levando. O gato não, o gato é mais tranquilo, ele tem uma higiene dele, ele tem uma pele mais protegida naturalmente, então é mais difícil de ter esses problemas, e além de não aceitar muito bem o banho, né? Se não acostumar de pequeno, ele acaba não aceitando tanto. Então ele também não orienta, dá porque ele mesmo toma o banho se lambendo, se limpa. Você vê que o gato é difícil você ver um gato sujo, eles têm esse hábito deles. O gato é bem higiênico, então. O gato é muito higiênico. E, inclusive, um dado legal é que os países mais desenvolvidos, a população de felina hoje supera a de canina. Porque isso mostra porque eles são mais independentes. É um animal que não vai tanto ao veterinário. É um animal que às vezes o pessoal sai 1, 2 dias, consegue deixar só o alimento dele ali, ele consegue comer, beber. Ele faz a higiene dentro da casa, da caixinha de areia, ele enterra as fezes, enterra a urina. Mesmo a fezes e a urina dele ser muito forte o cheiro, muito mais forte que a do cão, você não sente tanto cheiro, porque ele tem esse hábito de enterrar. E hoje já tem componentes também, né, para amenizar. Isso, hoje tem as sílicas, tem alguns a base de madeira, tudo isso ameniza o cheiro e o ambiente também melhora muito. Então hoje o felino hoje já vem crescendo, e na nossa rotina a gente já vê isso, quase uma equiparidade de atendimentos de felinos e de caninos. Isso mostra também a evolução da sociedade brasileira. Qual a recomendação do veterinário para o banho no gato? O banho de gato a gente fala ali a cada 3, 4 meses. Quando é novinho, tem que dar uma frequência maior, não por necessidade, para ele acostumar a aceitar o banho. Quando tiver adulto, 3, 4 meses, não mais que isso, a não ser que esteja assim. Em momentos tem banhos terapêuticos, aí por terapia precisa fazer. Mas banho de higiene não há necessidade de estar repetindo, que até estressa, o estresse baixa a imunidade. Você tem noção, tem relatos na literatura de gato que tem uma parada cardíaca por estresse, porque eles são tão agitados, assim, tão estressados por medo e tudo mais, que chega a ter paradas. Então, se evitar esse momento, muito melhor. Sobre o pet na cama, até que ponto isso é legal, é natural e também é ruim para o próprio animal? Gosto de comparar um pouco com criança, né? A criança está na rua brincando, a gente está na rua descalço. Quando a gente entra, a gente vai limpar os pés antes de deitar na cama. Mesma coisa o animalzinho. Então aquele animal que sai até a rua, volta. Na pata embaixo vai ter contato com grama, vai ter contato com substâncias que estão no chão, outras fezes de cães, que eles são curiosos, eles vão para cima para cheirar. As fezes, a urina serve como marcação de território. Então o vizinho passou ali, passeou, quando fez xixi, cocô, mesmo que tenha limpado, fica o cheiro. Então o seu vai lá, vai cheirar, pode pisar. Então pode ter a contaminação e adentrar isso para casa, né? Trazer isso para casa, subir ali em cima da cama, cadelas no cio que tem o sangramento vaginal, pode estar melando o seu lençol, pode ter um pouco de bactéria, porque a região da vulva é um meio propício à infecção, uma vaginite que fica muito em contato com o chão, então pode estar levando uma bactéria ali para cima. Então, assim, é a questão de higiene e cuidado, aí vai muito do tutor, mas a gente tenta evitar, em alguns momentos, assim, principalmente animal que tem muito acesso a áreas externas. Pois é, são várias regras, né, que devem ser seguidas com os pets. Aqui em Feira de Santana, qual o pet que você mais atua? É o cãozinho? É o gato? O que vocês percebem isso no dia a dia? Hoje está tendo um equilíbrio muito grande. A minha área de atuação é a parte cirúrgica. A demanda de cirurgia ainda de cão é maior. Questão de cesarianas, que muitas raças que são criadas em feira hoje, como Bulldog, American Bully, precisam desse suporte, devido à anatomia que não permite um parto legal, ou devido ao parto prolongado, que acaba causando a morte dos filhotes por demorar tanto tempo em trabalho de parto. Então a gente parte para a cesárea para evitar isso. Então a demanda é muito maior. A castração de cadelas ainda é maior, mas ela vem crescendo muito também. É de felino em decorrência do aumento da quantidade de gatos. Mas ainda de cão ainda supera. Mas eu acredito que a questão de algo em pouco tempo já deixa uma paridade e com o tempo o de felino passa a superar.
Existem colegas que não é da minha área, mas que atuam também e vem crescendo, é a parte de silvestres. Araras, periquitos, tartarugas, entre outras, cobras, que eles já atendem aqui já, esses colegas, e hamster, e vem crescendo bastante, que são os animais exóticos que a gente chama, né? Não são aqueles animais comumente criados como pet. Zat, muito obrigado, gostei desse papo contigo, espero que a gente tenha outras oportunidades, porque esse é um tema muito importante, né? A gente percebe que a sociedade diferente está se adaptando a algo que já existe no plano mundial e nacional e não seria diferente aqui também. É isso aí, acho que é informação, né? Quanto mais a gente divulgar para o tutor, isso vai ser melhor para o pet e, em consequência, melhor para a gente, como médico veterinário. E agradeço mais uma vez o espaço e, precisando, estou aqui sempre às ordens. Um abraço, amigo.